Olá, porra no hara! Lembra que porra no hara é médico em Guarani, pessoal. Gente, hoje nós vamos dar continuidade às aulas de biofísica e vamos entrar num assunto muito importante. Esse assunto na sua vida acadêmica, ele inicia-se agora em biofísica. E você vai ver que no decorrer você vai continuar aprendendo e continuar evoluindo o seu crescimento na parte de eletrocardiograma. É um assunto muito importante e que chega a ser constrangedor você em pleno internato e você está diante de um eletro e não saber ler ou interpretar corretamente um eletrocardiograma. Ok? Então, pessoal, vamos começar de uma forma muito básica. Vamos conhecer os princípios iniciais que se inicia na matéria de biofísica e vamos conhecer primeiramente o funcionamento correto do eletrocardiograma junto com a fisiologia cardíaca, a fisiologia do coração. Lembrando que, para que você tenha uma compreensão plena do eletrocardiograma, você deverá estar familiarizado principalmente com as aulas de anatomia do coração e posteriormente você vai ver que também vai ser interessante as aulas de fisiologia. Então, uma dica muito bacana, né, é que você comece a formar na sua cabeça, ou seja, juntar o quebra-cabeça. Começar a juntar todas as matérias, ou seja, eu estou estudando biofísica, depois eu vou estudar fisiologia, juntar com anatomia, juntar com farmacologia. Vá você desde o início juntando para que daí você deixe de decorar e comece a pegar assim um amor, uma paixão por todas as matérias, porque vê que todas elas chegam a um denominador comum. Bora lá? Vamos começar a desvendar o eletrocardiograma. Então, primeiramente, é a preparação do paciente. Como vocês podem observar aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, aí. Aqui, ó, primeiramente, a gente tem a preparação do paciente. Então, essa posição aqui, que normalmente nós estamos observando aqui deitado, já vamos começar a se familiarizar, que se chama decúbito dorsal, tá? Então, lembrando que primeiramente o paciente, ele tem que, antes de começar o eletrocardiograma nele, tem que haver uma preparação do paciente. Então, com 30 minutos de antecedência, o paciente não pode ter feito exercício, tomado café, no caso cafeína, e água gelada, tá? Essas são 3 coisas básicas, mas que têm influência no eletrocardiograma. Logicamente que nós estamos falando numa condição clínica, não numa condição de emergência ou urgência, que é totalmente desprezado isso. Vai falar um paciente chegar num pronto-socorro, essas coisas são totalmente desconsideradas. Mas, digamos, num cardiologista, tanto é que você não vai ver um cafezinho no cardiologista, tá? Então não reclame de não ter cafezinho no cardiologista. Então, assim, ó, primeira coisa, o paciente em decúbito dorsal, né? E é retirado todos os itens dele, ou seja, relógio, cinto, moeda, celular, tudo que afeta um campo magnético. E é feito a asepsia do paciente. O que é feito? O que é a asepsia? Ou seja, os pontos onde são inseridos os eletrodos, é feita uma limpeza, né? Para assegurar que esteja limpo, tudo, para evitar um contato, né? Geralmente isso daí é passado um álcool e tirado todos os pertences do paciente e é feita a asepsia para segurar o contato. É feito na sequência passado um gel. Esse é um gel condutor. Por incrível que pareça, me lembrou muito bem na minha prova, muito tempo atrás, que caiu essa pergunta. É uma pergunta que os médicos gostam de fazer. Para que serve o gel condutor? Serve para facilitar a condução elétrica. Então, lembrando, biofísica, biologia com física. O que nós vamos estudar aqui? O princípio elétrico, tá? Então, agora, primeiramente, a gente está falando do posicionamento do paciente, o que tem que ser feito. E, na sequência, a gente vai estar
a entrada no sistema elétrico do coração. Só para a gente recapitular um pouquinho as aulas de anatomia, no qual espero que estejam frescas na mente de vocês, a parte de cardiologia, aqui no sistema aqui nós estamos observando um coração, um sistema elétrico do coração, que possui lá no átrio direito a parte que é o marca-passo humano, onde inicia-se no nódulo sinoatrial, né? Inicia um impulso elétrico. Então, assim, a gente tem que saber que no átrio direito dá a sequência do impulso elétrico e, consequentemente, essa aqui, ó, você vai ver que ele vai fazer a derivação para o átrio direito quanto para o átrio esquerdo. Existe um retardo nessa posição aqui e a condução, não vou entrar em aula de anatomia, gente, tá? Para a gente não perder tempo. E vai percorrer esse impulso aqui, ó, em todo o coração, tá? Então, para você entender, basicamente, o coração, para correr a sístole e a diástole, né? Nós temos, além das células excitáveis do coração, que ela possui cédula, é o marca-passo humano que dá descarga para que haja a contração do sístole e diástole. Eu sempre faço uma brincadeira para você não esquecer. Quando você leva um choque, você não dá um pulo? Exatamente o que acontece com o coração. Ele vai levando como se fosse um microchoques, né? Sístole e diástole, para que haja a polarização e despolarização cardíaca dos átrios e ventrículos. Para quê? Para que ocorra a circulação sanguínea, ou seja, para que o sangue passe dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos para os grandes vasos. Então, esse é o princípio básico, que isso você vai estudar também lá na aula de anatomia do sistema elétrico. Simplesmente a gente está dando passando rapidamente aqui só para refrescar a cabeça, tá? Na sequência aqui, vocês podem estar observando aqui, o que é isso aqui, ó? Esse aqui são os papéis do eletrocardiógrafo. Então, vamos lá. O aparelho que é feito o eletrocardiograma, ou ECG, chama-se eletrocardiógrafo. Pergunta de prova, se o professor for gente boa, bacaninha, é uma perguntinha que pode cair, né? Entre as perguntas fáceis. Então, vocês estão observando aqui, gente, ó, que o papel do eletrocardiógrafo que ele vai correr, ele é todo com esses quadradinhos aqui. Então, a primeira coisa que você tem que observar aqui, ó, é que possui dentro desse quadrado grande, aqui, ó, desse quadrado grande, possui os quadradinhos pequenos, tá? Ok? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente visualizar melhor. Então, possui esses quadradinhos, no qual cada quadradinho desse, ele tem 1,1 milímetro, que equivale a 0,04 segundos. É muito importante você entender que funciona assim, ó. O papel ele vai correr no eletrocardiógrafo no sentido horizontal, certo? Então, quando ele corre no sentido horizontal, ele corre na versão do tempo. Então, ele corre a uma velocidade, tá, de 25 metros por segundo. Então, o papel corre dentro do aparelho já numa velocidade determinada, tá? E ele vai medir cada quadradinho desse que tem aqui, ó, cada quadradinho, 0,04 segundos. Por que é importante você saber disso? Porque na mesma velocidade que corre o aparelho no eletrocardiograma, nós temos a agulha do eletrocardiograma que vai medir a voltagem, a corrente, de acordo com a forma que ela vai se dispor no coração. Lembre-se que a forma que o que vai se dispor do coração é da direita para a esquerda, superior para inferior. Ok? Então, imagine uma seta nesse sentido aqui, do átrio direito com sentido ao ventrículo esquerdo. Ó. Lembra? Ó? Os mano, as mina, né? É essa forma que vai percorrer
a corrente elétrica, ou seja, do átrio direito, sentido aqui. Então, da mesma forma que está correndo aqui a corrente elétrica, o papel do eletrocardiograma está correndo aqui. Então, vai correr numa sequência de tempo por voltagem e que vai ocorrer nesses quadradinhos aqui. E depois tem um monte de macetinho bacana que vocês vão saber. Automaticamente que vocês estão vendo aqui o papel, ao lado aqui, ó, você está vendo já o traçado, né? Ou seja, aqui as ondas do eletrocardiograma, que é de acordo com a posição. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, quando a gente falar de posição, a gente vai trocar essa palavra posição por derivação. Então, você não vai falar posição que está do átrio no papel do eletrocardiograma, você vai falar derivação. Então, quando a gente falar posição, troca por derivação, beleza? Então, de agora em diante, eu não vou usar mais a palavra posição, e sim derivações, tá? Então, olha aqui embaixo, aqui, ó, as derivações, e você pode observar aqui embaixo, aqui, ó, tá? O que você está observando aqui? Vamos pensar junto comigo, nada de decorar, tá? Medicina, quem decora, se ferra. Vamos compreender, vamos entender o que nós estamos lendo aqui. Tanto é que vocês vão ver que nesse slide tem nada escrito. É para que você entre no raciocínio e acompanhe a linha reflexiva, tá? Então, nessa posição 1 aqui, você está vendo aqui os átrios, né? Vou falar numa linguagem bem simples, né? Ativados, como se fosse a corrente passando, que ela inicia no átrio direito, passando para o átrio esquerdo. Nessa posição aqui, deu 0,09 segundos como fisiologicamente correto. Isso não quer dizer que ocorra em todos os corações essa mesma medida, né? Mas fisiologicamente isso é determinado, que dá 0,09, que é 0,03 no átrio direito e 0,04 no átrio esquerdo. Então, o total de tempo nesse que é gasto para percorrer essa corrente elétrica nos dois átrios é 0,09 segundos. Então, nesse exato momento, aqui, você está vendo aqui, ó, olha o que está acontecendo com essa onda, que é a primeira onda, que é a onda P. Para você não esquecer, P de primeiro. Então, gente, é uma onda. Fisiologicamente, nós vamos aprender a forma correta, como que um coração são em perfeito estado fisiológico, como é que ele deve estar o eletrocardiograma dele, que é esse aqui que nós estamos observando. Então, nesse exato momento aqui, ó, quando os átrios estiverem na posição 1, você vai ter aqui, ó, 1. Então, ela é uma onda positiva, superior. Tá? Ah, Alexandre, e se eu já num eletrocardiograma na onda P, ela não tivesse não tivesse positiva? Bom, de cara você já sabe que existiria uma patologia de ordem atrial. Ou seja, geralmente os problemas que necessitam marca-passo, arritmia, a onda P você já vê fisiologicamente você já vê a alteração aqui na onda P. Tá? E você está observando que também aqui, ó, que tem um intervalo do início da onda P até o final aqui, ó, já de 0,020 segundos, tá? Segundo item, 2. Quando você vê o 2, olha só, ele iniciou no nódulo sinoatrial, passou do átrio direito para o átrio esquerdo, depois a corrente ela tem como se fosse, lembra do coração? Pum, 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 pum. Pum, pum, né? Quando você tem isso, ele tem um retardo aqui. Esse retardo você vê que na onda 2 é aqui, ó, bem aqui, é um intervalo que depois a gente vai estudar esse intervalo. Você vê que está totalmente correto. O 3, na sequência, você está vendo que já no 3 aqui, ó, já a onda P começa a onda QRS, que em espanhol Q é Q. Então, moçada, começa, para você não esquecer, começa a onda QRS. Você está vendo que essa onda QRS ela é bem grande? Por que ela é bem grande? Gente, vamos pensar. Porque a disposição ventricular, né? Vamos lá na parte de anatomia. Olha o tamanho dos átrios. Olha o tamanho dos ventrículos. Vocês não concordam comigo que os ventrículos são muito maiores?
Então, o que se trata essa onda que ela é maior e positiva? Se chama da posição aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, tá? No 3 aqui, que está vendo que toda a descarga, ela está correndo aqui, e daí, inclusive, ela vai nas ramificações de Purkinje, tanto ramificação direita e ramificação esquerda, tá? Esquerda, direita. Então, você está vendo que a onda 3, que se trata da onda QRS, se trata exatamente aqui, ó. Então, você está entendendo, está acompanhando ali no raciocínio, está acompanhando que esse eletrocardiograma, fisiologicamente, acompanha a descarga e a excitação da sístole e diástole cardíaca. Beleza. Agora vamos para a onda 4. Depois da QRS, nós temos o intervalo ST. Olha aqui, que é o item 4, que você pode estar acompanhando aqui, ó. Certo? E depois, por finalizar, a onda 5. Aqui, ó, o quadro 5. Que começa o que? O 5 que você está acompanhando aqui. A onda, aqui é P, QRS, T. A onda T. Olha aqui, ó, no 5. Que o que acontece? Aqui vem a repolarização ventricular, que seja que a contração no qual vai expulsar com objetivo o sangue para os grandes vasos, ok? Gente, espero que vocês tenham compreendido essa nossa primeira aula de eletrocardiograma e vejo na sequência.